Você carrega neste momento uma verdade em si, que é mais antiga que o seu nome, mais forte que qualquer medo e mais poderosa que qualquer circunstância externa. Sua mente não é um recipiente passivo que recebe o mundo como ele é, mas um campo criativo, uma substância invisível que se molda incessantemente de acordo com as impressões que você lhe dá. Joseph Murphy reconheceu que cada pessoa vive em um mundo construído por seus próprios pensamentos e que riqueza ou pobreza, sucesso ou fracasso não são nada além de reflexos materiais das imagens que prevalecem no seu subconsciente. Esse subconsciente, silencioso e obediente, não julga, não analisa e não faz perguntas. Ele aceita como verdadeiro o que você lhe assegura repetidamente, seja com convicção consciente ou com emoção inconsciente. Portanto, manifestar riqueza não é um ato mágico, mas um fenômeno natural de correspondência entre vibração mental e forma concreta. Tudo o que se manifesta no tempo já existe potencialmente no nível das ideias, e o seu subconsciente é o mediador entre o invisível e o visível. O canal pelo qual a essência invisível do pensamento se torna experiência tangível. Se você ouve falar em atrair muito dinheiro em poucas horas, deve entender que o tempo não é uma barreira real, mas apenas uma medida psicológica para a resistência interna. Quando a crença é completa, o resultado é imediato, pois o seu subconsciente opera fora dos limites cronológicos impostos pelo seu pensamento comum. A dificuldade que a maioria das pessoas encontra ao tentar atrair prosperidade não está na falta de habilidade, mas na presença de ideias contraditórias, nas impressões mentais de escassez que, como raízes profundas, bloqueiam o fluxo natural da abundância. Você, que pensa desejar riqueza, mas sente medo, dúvida ou indignidade no seu interior, planta ao mesmo tempo a semente e o veneno. Seu subconsciente não distingue entre desejo e medo, ele reproduz apenas a vibração dominante. Qualquer tentativa de atrair dinheiro rapidamente não é frustrada pela falta de técnica, mas pela inconsistência emocional que enfraquece a imagem criativa. Murphy ensinou que o segredo está em harmonizar o desejo com a crença, alinhando o pensamento consciente de riqueza com a convicção inconsciente de que a riqueza já é uma realidade interna. Quando esse estado é alcançado, o processo de manifestação acelera a ponto de a tempo físico parecer se contrair. E o que levaria meses pode acontecer em horas, porque o seu subconsciente não conhece distância nem atraso. Você deve reconhecer que o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas um símbolo, uma expressão de energia vital em movimento. Ele flui para onde há receptividade e se afasta de onde há resistência. A pessoa que entende isso não tenta forçar a riqueza, mas a permite. Ela não implora, mas afirma. Ela não luta, mas aceita. O segundo passo consiste em reeducar o seu diálogo interno, substituindo o vocabulário da escassez pelo da abundância. As palavras são comandos vibracionais e, repetidas com sentimento, ganham a força da causa. Em cada momento você programa o seu subconsciente por meio das imagens e emoções que escolhe manter. Ver o dinheiro circulando livremente, sentir gratidão antecipada e afirmar mentalmente a abundância não são meros exercícios psicológicos, mas ações criativas que reconfiguram o seu campo energético pessoal. Você deve dissolver a convicção de que o dinheiro é difícil de obter ou moralmente questionável. Tais ideias, impregnadas culturalmente, geram uma tensão interna que impede o subconsciente de agir livremente. Para a mente criativa, não há moral no ouro ou no papel moeda. Há apenas vibração e correspondência. Se o pensamento dominante for o da facilidade, o dinheiro aparecerá com naturalidade, como o ar que preenche um vácuo. O quarto estágio é a entrega completa, o abandono do medo e da dúvida.
Se você tenta controlar o resultado, interfere no processo subconsciente e interrompe o fluxo criativo. Murphy insistia que o subconsciente funciona melhor quando o consciente descansa, quando a crença substitui a expectativa ansiosa. Nesse estado de confiança relaxada, ocorre o aparente milagre, pois você, em harmonia com o seu espírito interno, se torna um canal livre para a inteligência infinita, que sabe como e quando a abundância se manifesta. O quinto aspecto, frequentemente negligenciado, é a unidade entre imaginação e sentimento. Imaginar significa ver o invisível, mas sentir significa dar vida à imagem. Uma ideia sem emoção é como uma semente sem umidade. Ela permanece inerte. Seu subconsciente reage ao que é sentido como verdadeiro, não apenas ao que é pensado logicamente. Portanto, o segredo para atrair dinheiro rapidamente não está na visualização fria, mas na experiência emocional da posse mental. Se você se vê internamente cercado de prosperidade e sente a alegria tranquila da realização, imprime no seu subconsciente uma ordem inequívoca. Essa ordem, ressoando com a substância universal, atrai circunstâncias, pessoas e eventos que traduzem a imagem interna em forma concreta. O sexto passo é a aceitação silenciosa. O momento em que, após imprimir a ideia no subconsciente, você se distancia mentalmente do resultado, sabendo que está feito. Essa atitude não é indiferença, mas certeza. É a calmaria da mente criativa que, após semear a semente no solo fértil do consciência interna, confia que a colheita virá no tempo exato. Esse tempo, que pode parecer instantâneo para o observador externo, é apenas a tradução material da prontidão interna. Se o seu subconsciente estiver livre de conflito, ele age com velocidade geométrica, pois sua natureza é movimento contínuo e expansivo. O sétimo e último estágio é a integração, o momento em que a sua mente consciente, ao testemunhar a manifestação, reconhece que tudo foi apenas o desdobramento natural de um estado interno. Nesse ponto você compreende que não há segredo na criação, apenas lei, e que essa lei, sendo universal, responde imparcialmente a todos e reflete fielmente o conteúdo do pensamento dominante. Joseph Murphy sempre defendeu que o universo é um espírito vivo e que você é uma extensão consciente desse espírito. A energia criativa que move as estrelas é a mesma que circula no seu sangue. A inteligência que estrutura galáxias é a mesma que opera no silêncio do seu subconsciente. Atrair riqueza, portanto, não significa conquistar algo externo, mas alinhar-se internamente com o fluxo infinito de abundância que permeia toda a existência. Quando esse alinhamento ocorre, o dinheiro é apenas uma das muitas formas pelas quais a vida expressa sua abundância. O tempo, nesse contexto, é relativo à intensidade da crença. 5 horas podem, em termos de vibração, conter a força de 5 anos de pensamento comum se a sua mente estiver unida, sem resistência, sem dúvida e sem medo. Seu subconsciente reage à qualidade da crença, não à duração da prática. Entender essa dinâmica significa reconhecer que o poder criativo não está em fórmulas externas, mas na convicção interna. Você que domina a sua mente, domina o fluxo da substância universal. Você não tenta acelerar o tempo, mas eliminar a distância mental entre o desejo e a realização. Quando essa distância desaparece, o tempo se curva e o resultado aparece. A riqueza, então, não é uma conquista, mas uma consequência. Ela não é algo que se alcança, mas algo que se revela. Você descobre que sempre foi rico, mas que só agora permitiu que a consciência o reconhecesse. A verdadeira aplicação da lei da atração não consiste em atrair o que você deseja, mas em se tornar o que você deseja ser. Quando a sua mente consciente e o seu subconsciente se unem em um único propósito,
A criação é inevitável e o universo, em sua precisão silenciosa, se reorganiza instantaneamente para refletir a nova configuração interna. Nesse estado, o dinheiro aparece, as oportunidades se multiplicam e os caminhos se abrem, não porque algo foi forçado, mas porque a sua mente finalmente abandonou a resistência e permitiu que a vida fluísse como sempre quis fluir, livre, abundante e infinita. Você está agora diante de um limiar, não no espaço físico, mas na profundidade da sua própria consciência. Esse limiar não é uma fronteira, mas uma transição, um ponto em que o antigo se dissolve e o novo ainda não está completamente formado. Aqui, nessa quietude suspensa, onde o ruído do mundo silencia e a voz do seu eu mais profundo começa a sussurrar, começa o trabalho real. Não é o trabalho das mãos ou do intelecto, mas o trabalho da convicção, da realinhamento interno, da transformação daquelas estruturas sutis, mas poderosas que moldam a sua realidade. Você não está aqui para aprender algo que lhe é estranho, mas para se lembrar de algo que esqueceu. Profundamente em você repousa uma verdade que nunca nasceu e nunca morrerá. Ela é a verdade da sua natureza criativa, da sua conexão com a fonte infinita, da qual tudo surge. A maioria das pessoas vive a vida em um estado de amnésia, não porque sejam ignorantes, mas porque foram condicionadas a olhar para fora, em vez de para dentro. Elas buscam segurança no material, confirmação no julgamento dos outros, poder em posições e títulos. Mas tudo isso é apenas sombra, apenas eco de um acontecimento mais profundo que se passa abaixo da superfície. O verdadeiro poder, o único poder que já existiu, não está no mundo das formas, mas no mundo das causas. E esse mundo das causas é o seu próprio subconsciente, aquela área silenciosa e absorvente da sua mente, que nunca dorme, nunca duvida e nunca descansa. É a oficina da criação, o lugar onde os pensamentos se tornam coisas, os sentimentos se tornam fatos e as convicções se tornam experiências. Joseph Murphy passou a vida explorando essa mecânica, não como teoria, mas como verdade vivida. Ele reconheceu que o universo não é uma máquina morta, mas uma consciência viva e respirante, e que você é uma parte integral dessa consciência. Você não é uma ilha, um fragmento isolado lutando contra um mundo hostil. Você é uma onda no oceano, uma nota na sinfonia, um raio na luz infinita, e como tal, possui a mesma essência criativa que cria estrelas e forma civilizações. Essa essência não é algo que você precisa adquirir. Ela já está em você. Ela é você. A questão não é se você tem esse poder, mas se está pronto para reconhecê-lo e usá-lo. A manifestação de riqueza, de saúde, de relacionamentos, de tudo o que você poderia desejar, segue uma única lei, um princípio universal, que é tão antigo quanto a existência em si. Essa lei é simples, como dentro, assim fora. O que você carrega na sua mente se manifestará no seu mundo. Não imediatamente, talvez, nem sempre, da maneira que você espera, mas com absoluta certeza. Sua vida exterior é um espelho preciso do seu estado interior. Se você vê escassez, é porque a escassez domina no seu consciência. Se você vê abundância, é porque a abundância está enraizada na sua mente. Não há exceções para essa lei. Ela funciona para todos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ela não é moral. Ela não julga. Ela simplesmente reage. Mas aqui está a tensão, o desafio que você enfrenta. Sua mente consciente pode dizer: eu quero riqueza, eu quero sucesso, eu quero liberdade. Mas se o seu subconsciente conta uma história diferente, se ele está impregnado de convicções de indignidade, medo, dúvida, então essa história subconsciente vencerá, sempre, pois o seu subconsciente é 1000 vezes mais poderoso que a sua vontade consciente.
Ele é o eu mais profundo, o roteiro oculto pelo qual a sua vida se desenrola. Você não pode dominá-lo, você não pode ignorá-lo, mas pode reprogramá-lo. Você pode enchê-lo com novas impressões, novas convicções, novas imagens. E se você fizer isso, se realizar esse trabalho interno com dedicação e clareza, então a sua vida exterior se transformará com a mesma certeza com que a primavera segue o inverno. Murphy falava frequentemente da necessidade de purificar a mente, de apagar os programas antigos que foram impressos em você desde a infância. Esses programas são como correntes invisíveis. Eles foram dados a você pelos seus pais, professores, sociedade, mídia. Eles não são maus, eles são apenas errados. São mal entendidos sobre a natureza da realidade, sobre a sua verdadeira identidade, sobre o que é possível. E enquanto esses programas rodarem, enquanto permanecerem incontestados, você ficará preso em um ciclo, repetindo os mesmos padrões, vivendo as mesmas frustrações, sentindo as mesmas limitações. Mas no momento em que você reconhece que esses programas não são você, que são apenas reações aprendidas, o poder deles sobre você começa a diminuir. Você começa a ver que tem escolha. Você pode decidir no que acreditar. Você pode decidir quais imagens manter na sua mente. Você pode decidir quem quer ser. Essa decisão não é fácil, pois exige vigilância. Sua mente é como um jardim. Se você não o cuida, ele ficará coberto de ervas daninhas. Os pensamentos que você pensa, as palavras que você fala, as emoções que você sente, tudo isso são sementes. Algumas dessas sementes são férteis e produzirão beleza e abundância. Outras são tóxicas e gerarão amargura e escassez. Você é o jardineiro. Você pode escolher quais sementes plantar. Mas você também deve ser vigilante, pois os velhos hábitos estão profundamente enraizados. Eles tentarão voltar. Eles sussurrarão: isso não funciona. Você não é bom o suficiente. Isso é bom demais para ser verdade. Essas vozes não são a sua verdade. Elas são apenas ecos do passado, sombras de medos antigos. Você deve aprender a reconhecê-las e não dar poder a elas. Em vez disso, você deve direcionar a sua atenção para o que deseja criar. Você deve reservar tempo, todo dia, para entrar no silêncio, acalmar a mente e se conectar com o seu eu mais profundo. Nesse silêncio, nesse espaço sagrado, começa a verdadeira transformação. Aqui você pode visualizar, aqui você pode sentir, aqui você pode viver a vida que deseja, não como fantasia, mas como realidade interna. E quanto mais você faz isso, quanto mais intensa torna essa experiência interna, mais profundamente ela se imprime no seu subconsciente. Seu subconsciente não distingue entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Para o seu subconsciente, ambas são igualmente reais. Se você se experimenta internamente como próspero, se sente as emoções de segurança, liberdade e gratidão, então o seu subconsciente aceita isso como fato e começa a moldar a sua realidade externa de acordo. Mas não basta visualizar ocasionalmente. Não basta pensar pensamentos positivos, quando as coisas vão bem, e depois cair de volta nos velhos padrões quando os desafios vêm. Você deve adotar uma nova identidade. Você deve começar a se ver de forma diferente. Não como alguém que busca riqueza, mas como alguém que já é rico. Não como alguém que espera ser bem-sucedido, mas como alguém que já é bem-sucedido. Essa mudança na identidade é a chave. Enquanto você se vir como necessitado, atrairá necessidade. Enquanto se vir como indigno, a vida confirmará a sua indignidade. Mas se você começar a se ver como uma expressão da abundância infinita, como um canal para o fluxo divino,
Então, o universo não terá escolha se não corresponder a essa nova identidade. Murphy ensinava que as palavras têm poder, não porque sejam mágicas, mas porque vibram. Cada palavra carrega uma frequência, e essa frequência afeta o seu campo energético. Se você diz constantemente, eu nunca tenho o suficiente, dinheiro é escasso, eu não posso pagar isso, então você emite uma frequência de escassez, e o universo, que apenas reage, enviará mais escassez para você. Mas se você começar a falar palavras de abundância, se disser, eu sou abençoado, o dinheiro flui facilmente para mim, eu sou digno de todo o bem, então você muda a sua frequência. Você começa a vibrar em um nível diferente, e nesse nível você atrai outras circunstâncias, outras pessoas, outras possibilidades. Não é mágica, é física. É a lei da ressonância que diz que o semelhante atrai o semelhante. No entanto, aqui está o ponto que muitos ignoram. Não basta dizer as palavras, você deve senti-las, você deve acreditar no que diz. Se você fala palavras de abundância, mas carrega dúvida no coração, então a dúvida neutraliza as palavras. Seu subconsciente percebe a discrepância e reage ao que você realmente acredita, não ao que finge acreditar. Por isso, o trabalho nas suas convicções é tão crucial. Você deve trazer à luz as convicções profundas, muitas vezes inconscientes, e examiná-las. De onde vêm? São verdadeiras? Servem a você? Se não, então você deve soltá-las. Você deve substituí-las por novas convicções baseadas na verdade de que você é um ser criativo, conectado a uma fonte infinita, capaz de manifestar o que quer que imagine. O medo é frequentemente o maior obstáculo. Medo do fracasso, medo do sucesso, medo de não ser bom o suficiente, medo do que os outros pensarão. Esses medos não são reais. São projeções, construções mentais, histórias que você conta a si mesmo. Mas eles se sentem reais. Eles geram emoções reais, reações fisiológicas reais. E se você permitir que dominem a sua consciência, eles moldarão a sua realidade. Murphy dizia que o único poder que o medo tem sobre você é o poder que você lhe dá. Quando você reconhece que o medo é apenas um pensamento, apenas uma possibilidade que você mantém na sua mente, então você pode escolher pensar um pensamento diferente. Você pode escolher pensar em confiança, em coragem, em sucesso. Você pode escolher se concentrar no que deseja, em vez do que teme. Fazer essa escolha momento a momento, dia após dia, é a essência da prática espiritual. Não é glamouroso, não é dramático, é simplesmente uma disciplina silenciosa e constante de realinhar a mente, direcionar a atenção para o divino, para o bem, para a possibilidade. E com o tempo, com paciência e perseverança, algo começa a mudar. Os velhos padrões perdem força, as novas convicções se fortalecem. Seu subconsciente começa a aceitar as novas impressões e o seu mundo exterior começa a se transformar. Não de uma vez, não de forma espetacular, mas lentamente, organicamente, naturalmente, como uma árvore que cresce, como um rio que flui. Você notará que oportunidades surgem onde antes não havia. Você descobrirá que pessoas entram na sua vida que podem ajudá-lo. Você terá ideias, insights, inspirações que o levam a novas direções. Tudo isso não são coincidências. São respostas do seu subconsciente às novas impressões que você lhe deu. Seu subconsciente é infinitamente criativo. Ele conhece caminhos que a sua mente consciente não pode imaginar. Ele trabalha nos bastidores, arranja as circunstâncias, reúne os elementos certos, abre as portas. Sua tarefa não é descobrir como tudo isso funcionará. Sua tarefa é ser claro sobre o que quer, manter o sentimento disso e depois soltar. Confie no processo, confie no seu eu interior, confie no universo.
Essa confiança não é cega. Ela se baseia no entendimento da lei, na compreensão de que você vive em um universo inteligente e responsivo. É a confiança de um jardineiro que sabe que se plantar a semente e regá-la, a natureza fará o resto. Você não precisa convencer a semente a crescer. Você não precisa empurrá-la ou manipulá-la. Você só precisa criar as condições e ter paciência para esperar. Da mesma forma é com a manifestação. Você cria as condições internas através dos seus pensamentos, sentimentos e convicções. Depois, confia que a lei funciona. E ela funcionará. Ela deve, porque é uma lei, não um capricho, não um desejo, não uma esperança. É tão certa quanto a gravidade, tão confiável quanto as marés. Quando você começa a viver a partir desse entendimento, tudo muda. Você para de se ver como vítima. Você para de culpar o mundo ou os outros pelas suas circunstâncias. Você reconhece que tem o poder de moldar a sua vida, não através do controle, não através da força, mas através da escolha consciente, do alinhamento interno, de se tornar o que você deseja ser. E quanto mais você vive isso, mais isso se torna segunda natureza. Você não precisa mais pensar nisso. Você simplesmente é. Você é o criador da sua vida, não em um sentido egoísta, mas como expressão da criatividade divina que flui através de você. Joseph Murphy via a vida como um jogo da consciência, como um experimento infinito de autodescoberta. Ele convidava as pessoas não a acreditar cegamente, mas a testar, a experimentar, a provar que esses princípios funcionam. E milhões fizeram isso. Eles transformaram suas vidas, não por sorte, não por intervenção externa, mas pela aplicação consciente dessas leis internas. Você pode fazer o mesmo. Você tem as mesmas ferramentas, o mesmo poder, o mesmo acesso à inteligência infinita. A questão é apenas se você está pronto para assumir a responsabilidade, fazer o trabalho, soltar o velho eu e crescer para o novo eu. Não é uma solução rápida, não é um truque, é um caminho, um processo, uma jornada. Mas é a única jornada que realmente vale a pena. Porque no final dessa jornada não está apenas a riqueza material, embora isso possa ser um belo subproduto. No final dessa jornada está a descoberta de quem você realmente é. Não o seu nome, não o seu papel, não a sua história, mas o seu verdadeiro eu, o eterno, ilimitado, ser criativo que você sempre foi. E quando você reconhece isso, quando sente isso, quando vive isso, então você entenderá que nunca esteve separado, nunca sozinho, nunca limitado. Você entenderá que sempre foi parte do todo, uma expressão do infinito, um raio da luz eterna. E nesse entendimento reside a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira abundância que nenhuma circunstância externa jamais pode tirar.